Bom dia, pessoal. Bom, hoje nós vamos trabalhar o MaxQDA com as novas funcionalidades aí, né, da versão 2022, que foi lançada agora, final de dezembro aí, né. Então, é um curso avançado, para quem já conhece um pouco do MaxQDA, né. Então, nós vamos iniciar agora aí o nosso treinamento e entender quais são as novidades que a gente tem nessa versão nova. Bom, o pessoal que já tem um pouco mais de experiência e já conhece o MaxQDA vai conseguir perceber que tem algumas novidades bem interessantes para a gente trabalhar e aumentar um pouco, né, esse poder de análise e tudo mais. Hoje nós vamos partir para uma agenda onde nós vamos trabalhar ali essas novas funcionalidades, essas novas ferramentas, né? Inclusive essa primeira, que é você trabalhar a questão, o tema e as teorias, é uma funcionalidade muito ampla, né, que o MaxQDA trouxe, porque você consegue centralizar ali os seus... aquilo que você vem fazendo, como, por exemplo, você consegue criar uma planilha para os tópicos importantes, adicionar códigos, segmentos, anotações, né? Então, você vai colecionando ali as informações e depois você vai conseguir exportar esse relatório. Então, em cima de uma questão, você vai conseguir centralizar os outros objetos que você tem ali dentro do MaxQDA. Depois nós vamos partir para esse explorador, vamos falar do diagrama, esse módulo novo, né, para você trabalhar na rede, que é o Team Cloud. Entrar um pouquinho nas novidades em termos de resumo, os emotions lá, né, as carinhas, os emotion codes, ver os aprimoramentos que tiveram ali na parte de codificação ou categorização, né, para quem está mais acostumado com a questão da categoria, como que melhorou aquilo ali, como que eu importo um grupo focal e agora eu consigo ter uma visualização e também comentários. Hoje, né, evoluiu também essa questão da importação do MaxQDA e um pouquinho também de trabalho ali, como que você consegue analisar melhor e parafrasear arquivos de mídia, e uma outra funcionalidade que melhorou ali dentro da matriz de palavras. A gente consegue ter uma matriz adjacente, uma nova funcionalidade também. Bom, então a primeira é essa, né, que é as questões e temas. Vamos sair daqui, vamos lá no MaxQDA, vamos começar a trabalhar isso aqui. Deixa eu compartilhar minha tela toda. Para de compartilhar e vou compartilhar a tela toda para vocês conseguirem ver toda a minha tela. Vamos lá nesse aqui, ó. Vamos pegar um MaxQDA voluntário. Esse é o MaxQDA. Eu cliquei no arquivo, ele já abre o projeto, né, que eu tenho. Quem já conhece, eu já cliquei no ponto XE lá, ó. Ativar algumas entrevistas aqui dentro, né? O pessoal que é novo com a ferramenta, né, introdução, ele dá uma outra visão. Aqui eu já considero que todo mundo já conhece a ferramenta, então eu já vou direto nas funcionalidades novas, né? Por exemplo, essa análise aqui, ó, eu tenho essa nova funcionalidade, né, que é para você, como eu falei, analisar em função de uma pergunta, né, o que eu vou ter. Eu vou conseguir ver temas, códigos, né? Por exemplo, aqui eu coloquei os códigos sobre o voluntariado. Imagina que a gente está trabalhando. Eu sempre uso esse projeto de voluntariado porque é um projeto que vocês têm também ali na ferramenta, depois vocês podem voltar e ver. Então aqui dentro eu tenho algumas opções, né? Criar uma nova planilha ou excluir.
Aqui eu tenho segmentos, ó, onde eu já codifiquei, tabelas de resumo, consigo incluir a tabela de resumo e colocar algo, anotações que eu for fazendo, eu consigo adicionar dentro dessa, vamos dizer, dessa janela que junta todas as outras opções de análise. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, mapas, ó, os mapas. Você colocar o mapa aqui e, claro, fazer minha conclusão. Vamos criar uma nova planilha aqui para vocês entenderem como é que funciona. Vou pegar aqui, por exemplo, vamos chamar de... Poderia chamar aqui de questões sobre voluntariado. Questões sobre voluntariado. Questões, vamos falar assim, altruísmo, né? Esse conceito de ajudar o próximo. Voluntariado. O tópico deve ser relação. Voluntariado. Altruísmo. Por exemplo. E aqui poderia trazer, por exemplo, quais os motivo. Eu poderia criar uma nova planilha aqui. Quando eu crio uma nova planilha, ele vai me adicionar elementos. Eu posso adicionar elementos aqui, aparece a minha lista de elementos. Eu poderia colocar, por exemplo, alguns códigos que já estão aqui dentro de motivos, né? São os códigos. Quando eu coloco, ele vem. E eu posso fazer um comentário sempre, né? E aí eu poderia assim, dizer o seguinte: códigos ou códigos relacionados, relacionados com os motivos para o voluntariado, por exemplo. Segmentos, ó, posso buscar segmento, arrastar, nesse caso eu posso vir e arrastar. Eu tenho aqui essa nova janelinha, quando eu venho aqui, ó, tem influência familiar ali. Tem um segmento ali que está... Eu posso puxar esse segmento aqui, ó, e jogar aqui dentro. Puxar um pouquinho para cá para ficar mais fácil da gente ver. Então, eu posso pegar esse segmento, ó, puxar e soltar. Quando eu puxo e solto, ele traz. Tá vendo? Eu estou lá dentro, eu vou puxando o segmento. Tempo dedicado. Quero puxar e soltar. Também traz. Né? Então, são várias opções que você vai tendo aqui dentro para ir trabalhando em cima dessa pergunta, né? Eu fiz uma questão de pergunta e fui colocando segmentos relacionados. Tabela de resumos. Posso adicionar uma tabela de resumo. Tem opções aqui, mas eu poderia, influência familiar e altruísmo, por exemplo. Poderia colocar aqui dentro. E aparece a tabela de resumo. Essa tabela você cria ela antes, né? Tem as tabelas de resumo que são criadas lá antes. Então, quando eu não tenho uma tabela de resumo, não vai ter a opção ali. Então, eu tenho que ir lá e criar essas tabelas de resumo para que eu consiga depois colocar dentro aqui do QTT, né? A gente chama de QTT, questões, temas e teoria, nova funcionalidade do MaxQDA. Eu posso adicionar elementos, né? Aí posso colocar diversos elementos. Apareceu aqui várias opções. Poderia vir aqui colocar, por exemplo, alguma anotação que eu achei importante, por exemplo, uma anotação sobre... Notação vem lá da análise de conteúdo, né, que é aquela questão dos memos, né, os memorandos. MaxQDA, na tradução para o português, em vez de colocar memorando, também a gente colocou anotação. Então, a anotação é os memos da análise de conteúdo para quem é familiarizado com esse tipo né, de pesquisa. Método ali qualitativo. Então, por exemplo, poderia colocar
uma coisa sobre motivação, uma percepção pessoal, uma coisa assim. Aí ele traz para mim aquela anotação aqui dentro. Então, eu adicionei uma anotação. Ferramentas visuais. Quando eu vou colocar uma ferramenta visual, tem que ser aquela, eu tenho que enviar aqui para dentro. Então, quando eu estou trabalhando lá dentro das ferramentas visuais, para quem já conhece, né, por exemplo, o retrato que eu tinha, apenas códigos ativados. Sim, pode ser, mas ele tirou os outros, né? Pera aí, só eu pegar um documento que seja. Eu pego, por exemplo, esse documento que a gente traz aqui. Vou colocar todos os códigos. Se ele traz. Aqui, ficou de um jeitinho que eu queria colocar. Coloquei aqui. Você pode ver ele dessa forma, né? Mas você pode ver dessa forma também que é ranqueando. Qual que é o código, qual a corzinha do código que você mais vê ali dentro da entrevista 1. Né? E aí, aqui dentro, quando eu estou aqui dentro dessa ferramenta e mando ela exportar para essa planilha, altruísmo, ó, fiz um barulhinho, eu joguei lá para dentro. Então, quando eu fecho, ele jogou aqui dentro, ó, ferramentas visuais, já veio aqui aquele retrato da minha lista de código. Eu sempre vou poder fazer aqui, analisar, né? O código que obteve maior codificação ou categorização, pode chamar de categorização, vai depender da nomenclatura de cada um dentro da entrevista. Que é meu informante-chave, por exemplo, se fosse meu informante-chave lá, o que mais foi codificado, que é meu informante-chave foi, ou, por exemplo, altruísmo, algo assim. Altruísmo. Isso eu posso ir salvando e falando. Mapas conceituais. Eu também posso adicionar elementos aqui de mapas conceituais, tá vendo? Eu tinha aqui um que eu tinha feito. Esse é dos mapas, né? Para quem já familiarizado lá, ó, aqui lembra dos mapas, ó. Mapas aqui, ó. Max QDA mapa. Tá ali, ó, tá vendo? Tem vários mapas aqui. Esse é um que faz a relação ali entre dois documentos, entrevistas, os códigos que estão relacionados. Então, quando eu venho dentro do meu QT, eu vou fechar o código, eu já posso adicionar esse tipo de elemento. Ativação, modelo de proximidade, modelo com dois casos, é esse? É esse, modelo com dois casos. Eu inseri ele aqui dentro. Tá vendo? E posso falar da relação, né? A relação entre as entrevistas mais codificadas foram apresentadas. Sempre colocando comentários. Ó. Então, consegui incluir aqui mapas. E por fim, eu tenho essa última aba aqui dentro desse, que é a aba de integração. E aí eu vou falar, né, das minhas ideias, alguma conclusão, por exemplo, voluntariado tem motivações e não que são expressas através da intersecção entre a influência familiar e o altruísmo. Por exemplo, se só mais a influência ficou errada. Então, eu vou colocando essas informações aqui dentro, ó, onde eu tenho uma pergunta, um título, fazendo a relação,
falando sobre altruísmo, a pergunta de pesquisa é essa, e depois eu posso exportar todas essas informações que eu estou fazendo. Aqui dentro eu tenho um menu, eu posso criar uma nova, como a gente viu, eu tenho outras planilhas, mas eu posso excluir uma planilha, eu posso exportar isso aqui. E quando eu exporto para um Word, ó, o que vem lá? Vou exportar, ok, exportei para um arquivo Word. Quando eu fecho, e aí vem aqui, vamos lá, aqui, ó, dentro de, pode ser aqui, resultados, ó, olha ela aqui, ó. Então ele me exportou todas aquelas informações que eu coloquei ali dentro, ou seja, eu fiz essa nova funcionalidade do MaxQDA me permite fazer perguntas, me permite, né, botar o tópico e colocar ali dentro alguns dos meus objetos, até bastante, né? Então a gente vai lá, os códigos, aí vem tudo aquilo que a gente foi colocando, os segmentos, importado alguns segmentos que são como se fossem as citações ali na fala, né? Tabelas, ó, tabelas de resumo, que eu fui resumindo, falando que eu fui, né, resumindo os códigos, as anotações, eu consigo colocar documentos, mapas, né, e as conclusões. Eu faço praticamente, gero ali ó, já 8 páginas com quase 600 palavras ali, já como se fosse já um resumo mesmo ali em cima da minha pesquisa. Bem interessante, né? Principalmente se quiser fazer um artigo, fica bem legal. Uma outra funcionalidade que a gente pode analisar agora é a questão do explorador de palavras. Né? O que é o explorador de palavras? Então, a gente estava aqui, ó, a gente viu isso aqui, então tem esse explorador de palavras, que é outra funcionalidade nova. Né? Então, eu vou, com o explorador de palavras, eu vou criar uma visão geral ali de alguns itens de pesquisa também, que o que aparecer em documentos, que aparecer em segmentos codificados, anotações, comentários, parafrases. Então eu vou pesquisar uma palavra, ela vai aparecer essa combinação. Se eu tenho alguma combinação de palavra também, que é outra que é interessante, e contextos, né, em que aquela palavra se encontra. Se eu coloco, por exemplo, aqui, amigos, peço para explorar, ó, que a palavra que fala explora, ele me traz todo um contexto daquela palavra amigos. Né? Nos documentos ele achou 26 vezes, né? 10% dos documentos. Então ele vai me trazendo essas informações ó, mais frequente. No caso do Twitter eu posso desabilitar ó, ou habilitar, né? Sempre copiar isso aqui e jogar para um documento Word. Ó, ele vai falando aqui, ó, aqui é a combinação de palavras, né? Ou seja, onde o contexto, meus amigos, apareceu 7 vezes com os meus amigos, entendeu? Ele vai colocando pelo número de palavras. Foi me ensinado por amigos, 4 palavras. Então ele apareceu 2 vezes aqui, 5 palavras. Ele vai te dando essas informações. Eu tenho várias aqui no menu, várias possibilidades, né, de português, se eu vou usar só letra inicial, letra maiúscula, né? E tem as opções aqui também, avançada, mais opção de língua, né? Aqui dentro sempre eu posso copiar isso aqui, exportar, aqui, vamos copiar, onde é que foi os documentos mais frequentes, quais foram os códigos mais frequentes. Então eu tenho várias opções aqui dentro também para mim analisar esse novo explorador, né? Se eu copiar, eu consigo jogar lá dentro, tá? Então essa é mais uma nova funcionalidade. Nessa mesma linha aí de raciocínio, vamos voltar aqui, ó. Estamos dentro do MaxQDA novamente. Um outro bastante utilizado é o diagrama de perfil, né?
Então, o diagrama de perfil também é uma nova funcionalidade que fica... Agora eu saí aqui de análise, ó, mostrando essas duas. Nós estamos indo aqui para ferramentas visuais. Então, dentro de ferramentas visuais, eu tenho também esse diagrama de perfil. O que esse diagrama de perfil me diz? Ele me diz ali, ó, por exemplo, ele vai exibir frequência, vai colocar códigos, né, e variáveis ali, de documentos, e ele, com grupos de documentos conjuntos, eu vou conseguir analisar também integrando isso dentro dos perfis ali que posso comparar. Então eu clico ali, diagrama de perfil, esse é novo também, esse é só Excel. Vamos pegar documentos aqui, ó. Esse de documentos único, né? Aí eu seleciono os documentos que eu quero, por exemplo, vou selecionar mesmo esses aqui, assim, comparar essas entrevistas, ó. Ok, olha lá o que ele vai fazer, ó. Ele vai colocar as entrevistas aqui, aí eu vou selecionar os códigos que eu quero, por exemplo, frequência familiar, experimentação, vou dar ok também. Ó, ele já criou para mim aqui, em cima da corzinha, né? Eu tenho, por exemplo, a influência familiar, 2 para entrevista 3, ó, quando eu passo com o mouse ele me mostra onde que está cada um. Já o altruísmo não codificou muito na entrevista 3, né? Depois ele vai para a experimentação, mais uma, ó, eu vou passando, ele vai me dizendo a quantidade de codificação. Eu posso inclusive colocar também variáveis junto aqui. Por exemplo, a variável de idade. Calculei isso, coloco ok. Isso aqui veio com 0. Então, está 0 ali, talvez por essa variável. Vou dar ok. Então, eu tenho a variável também, aí a variável apareceu aqui, ó, com as idades. Se eu passo o mouse em cima, me aparece esse valor dessa variável dentro dessa opção. Isso vem lá das variáveis, né? Para quem conhece o Max CDA, né, sabe que ó, isso aqui vem lá da parte de variáveis, onde eu tenho um editor de variáveis aqui, ó. Eu tenho aqui uma variável que é a idade. Tá vendo? Ó, então, essa variável idade é que eu estou utilizando ali dentro desse perfil. Ó, eu poderia aqui classificar também por essa idade aí, ver se tem alguém que tem a idade igual, fica com a cor igual também. Percebi que a entrevista 3 e 5, elas estão em azul, com a cor 37. Olha lá, apareceu entrevista 3 e entrevista 2. E esse tipo de relatório, eu sempre também vou poder estar ou exportando ou copiando isso aqui e exibindo, exportar com PNG, né? Ou posso bater uma foto também, bato uma foto, consigo jogar isso dentro do Word, né? Uma foto eu consigo jogar lá dentro do arquivo Word ou levar para onde eu quiser. Tá? Então essa é mais uma funcionalidade nova da versão 2022. Então, a gente volta no nosso slide aqui, ó. A gente estava, então a gente viu essa questão, a gente viu o explorador, a gente viu o diagrama, então a gente está caminhando aqui. Aí a gente entra nessa parte, que é a parte desse novo módulo que veio com essa versão 2022, que é o módulo o Team Cloud, que é para trabalhar em equipe. E aí é um módulo completamente novo. Vou fazer uma breve introdução, mas é um módulo muito importante, porque você consegue compartilhar o projeto, né, com a equipe de pesquisadores, né? Você trabalha ali local e envia. Então, esse eu vou explicar como que funciona isso aqui, ó. E aí eu posso até mostrar lá, mas basicamente o que vem de nuvem, né? Você consegue compartilhar os arquivos, você vai ter um espaço na nuvem mesmo,
uma ferramenta que também ela é comercializada à parte, porque é um novo módulo, né? Então, você analisa ali offline, depois você precisa estar na internet, depois você compartilha. Ele organiza, né, a comissão e toda a comunicação entre a equipe e a forma como você vai exportar. Então, esse é um módulo bem interessante para você trabalhar aí. Acima não, eu acho que o interessante ali é acima de 5 pesquisadores, né? Até não, mas é acima de 5 pesquisadores ali, que é interessante você ter esse módulo. Vou colocar aqui, acima, 5 pesquisadores, coloquei até não. Vou colocar acima, na verdade ele é acima, né? Então você conecta o MaxQDA a uma conta. Você tem o líder que tem a licença e os membros vão ter ali gratuito para conectar, tá? Esse é o fluxo. Basicamente, esse é o fluxo em que o MaxQDA vai fazer. Você vai ter um líder da equipe que vai carregar o projeto, né, na nuvem, e ele vai convidar os membros da equipe, então ele vai ali liderar mesmo todo o processo de pesquisa, né? O projeto de pesquisa vai ser feito por ele. Os membros vão entrar no projeto e aí vão baixar esse projeto para a máquina, vão trabalhar e depois eles vão subir esse projeto na nuvem, né? Ou seja, eles trabalham no projeto localmente ali, depois eles vão e carregam. E isso vai fazendo ciclos. Então ele vai carregando isso vai dando um ciclo para o desenvolvimento da, da pesquisa mesmo, né? O líder da equipe, ele inicia um novo ciclo ou ele vê que está no momento de finalizar, então ele consegue também finalizar. Vamos ver isso aqui mais. Então assim, o líder ele vai conseguir ver se o projeto está legal, ele para ou ele volta e faz mais um ciclo com a equipe e envia o projeto novamente. Então essa também é uma nova funcionalidade. Vou ver com um pouquinho mais de calma. Ó. Então eu tenho, quando eu entro no MaxCDA, né, pessoal, você já conhece a telinha inicial ali, eu carrego. Na Cloud, quando eu carrego, vai aparecer ali, ó, projetos em equipe. Aquela abinha vai aparecer projetos que estão em equipe. Né, eu vou fazer o login ali dentro, como líder. Vou logar isso aí, aí ele vai me aparecer toda a aba. Quando eu faço a carga do primeiro ciclo, aí o menu muda e vem outro menu. Depois ele convida os membros, eu vou convidar os membros, geralmente eu vou para a internet, ele vai me jogar para a internet, eu vou logar, ele vai me jogar, eu vou convidar as pessoas, né? E aí as pessoas vão entrar no projeto, vão receber um convite via e-mail, vão entrar no projeto e vão conseguir já visualizar também o projeto dentro ali da telinha do MaxCDA inicial. Então eles baixam o projeto para a máquina, aí eles começam a trabalhar localmente nesse projeto, né, vão trabalhar ali dentro da interface, essa interface com as 4 janelas, carregam o projeto de volta, fazer o upload, ou seja, iniciar um segundo ciclo, né? Aqui vem algumas informações sobre quem está fazendo isso, o líder, ele vai conseguir ver isso ali dentro, quando ele vai carregar, o líder vai conseguir ver a atividade recente, quem fez o quê, qual pessoa, qual pesquisador está trabalhando ali dentro. E aí ele pode ou aprovar, que aí ele vai chegar e vai exportar o projeto e falar, tá bom, já fizemos o que tinha que fazer, ou não, ou ele vai iniciar um novo ciclo e vai enviar para os membros da equipe para continuar trabalhando. E aí os membros da equipe, né, os pesquisadores vão poder entender, voltar a trabalhar no ciclo. Tá? Lá dentro, dentro do MaxQDA, isso fica aqui, ó. O Team Cloud, aqui a nova abinha. Não tinha essa, né? A gente tinha toda a parte qualitativa, tinha a parte quantitativa e estatística, agora a gente tem o Team Cloud. Então, eu, como líder, por exemplo, eu tenho que logar aqui. Ele me pediu para me logar ali dentro. Posso logar. Deixa eu ver aqui dentro.
Ah, consigo logar. Faço o login, né? E aí eu posso iniciar esse novo projeto, fazer esse início de... posso chamar o nome de projeto, colocar as notas aqui. Já quando eu faço o upload, ó, ele converte esse projeto num projeto que vai ser... Ó, aí já aparece todo o menu, né? Ele vai perguntar se... Estou demorando um pouquinho que ele está jogando lá na nuvem. Ele vai me perguntar depois, você quer que esse projeto seja... Você quer convidar alguém já, inicialmente, já, ou não? Qual o e-mail que você quer enviar para ele, né? Para convidar o pesquisador. Então tem todo um aparato. Ele está carregando, está jogando na nuvem mesmo, né? Está jogando na cloud. E aí eu consigo convidar as pessoas. Vamos ver se ele faz rapidinho isso aí. Vocês já conseguem ter uma visão geral, assim, uma visão mais... Até não ficou tão preliminar, tão inicial. Uma visão mais ampla desse Team Cloud, que muitos têm essa necessidade, né? Professores com diversos orientandos ali, talvez projetos com mais de um aluno, estudante trabalhando, talvez vale a pena. E para quem está trabalhando em projeto grande pesquisa também é interessante. Então, aí eu posso convidar os membros. Ele fala, você quer convidar já os membros? Na hora que eu clico em convidar, ele me joga para a nuvem. Então, lá dentro da nuvem, dentro da internet, é que eu vou conseguir convidar. Eu tenho que me logar de novo, né? BR. E aí, já tem aqui já um ciclo iniciado, tal, os membros, se eu quero o time, quem faz parte do time, se eu quero convidar, eu estou ativo, não. Então aí eu posso aqui dentro ver os membros daqui. Eu tenho 2 projetos, né? Voluntariado na Nuvem foi o que eu criei agora. Eu tenho aquele outro New Fictures, ó. Os membros eu consigo ver aqui dentro. Aí falar, convidar mais membros. Quando eu clico aqui, ele fala qual é o e-mail e qual é a mensagem que você quer mandar. Então eu posso convidar outras pessoas. Eu acho que deu para vocês terem uma ideia de como que é esse formato. Então, né? Como que você inicia um ciclo e olha só. Aí aparece todo o menu desse Team Cloud, das atividades, né, que estão sendo feitas, se eu carreguei ou não. Então isso tudo vai. Na hora que eu cliquei em atividade, ele me jogou para a net de novo, para a internet. Olha lá, com informações, o que foi feito e tal. Tá bom? Opa, deu uma mensagem aqui. Deu uma fechada. Importante, né? O MaxQDA, quando ele fecha aqui, ó, o que acontece? Ele fecha e salva tudo, você nunca precisa salvar. Então, quando eu abro de novo, ó, fechei aqui para abrir, ó, eu tenho os projetos normais, mas eu tenho agora projetos em equipe. Ó. Quando eu entro, você tem projeto em equipe. Então, se você conectar, vou conectar de novo. Eu posso mandar lembrar, né? É eu que estou conectando para vocês verem como é que faz, mas eu poderia pedir, ó, me lembre sobre a minha senha aqui, aí ele já entraria automático. Eu falo, lembre, logar. Então, eu consigo... Olha lá, já apareceu 2 projetos que estão na nuvem, meus 2 projetos. Então, se eu pego aqui, eu já entro aqui dentro de um projeto que já, essa abinha já está toda perfeita. Se eu quiser trabalhar, iniciar um ciclo, carregar o projeto de volta, iniciar um ciclo 2, né? Eu consigo fazer, que a gente falou, exportar o projeto no formato
MX20 para finalizar o projeto. Tem diário de bordo, claro, backups. Então tem todo esse aparato aqui agora para trabalhar em equipe e gerenciar isso aí. Certo? Vamos voltar lá na nossa apresentação para a gente não perder. Então a gente tem não foi uma breve introdução, foi uma introdução até certo ponto interessante, né? Trabalhou bastante aí essa questão. Tem os resumos que a gente vai trabalhar também, e aí os resumos também tem novidades, né? Esses resumos aqui dentro, ó. Vamos lá dentro, MaxVDA. Os resumos também tem novidade, aqui dentro da grade, ó, eu consigo ver a grade de resumo. Deixa eu fechar e colocar só alguns códigos aqui. Vou pegar esses códigos aqui. Vamos analisar só algumas entrevistas também. Só deixar ativado assim. Ó, grade de resumo, ó, por exemplo, eu pego aqui, eu tenho aqui alguns resumos, né? Ó, os resumos aqui, ó. Eu clico, ó, aparecem os resumos e tal. Então, essa é os resumos. Eu tenho agora uma nova funcionalidade. Eu tenho uma nova funcionalidade que é a funcionalidade de analisar isso, ó, colocar, por exemplo, colocar isso aqui, ó, criar um resumo de todo esse grupo, né, aqui, ó, dessa entrevista 1, criar desse documento como um todo, né, do grupo, mas criar um resumo para tudo que está sendo falado para a entrevista 1 ou para a entrevista 2, em função dos meus documentos e códigos, ó, né, foi falado aqui de documento, então eu posso vir aqui, ó, e trabalhar e criar aqui, por exemplo, ó, criar um resumo para a entrevista 2. Percebe, ó, que aqui a entrevista 2 está sem nada de comentário, né? Mas eu posso vir aqui, ó, clicar e criar um resumo para aquilo lá. A entrevista 2 teve maior evidência, tal. E aí eu posso fechar, né? Mas eu poderia também, se eu alterar aqui, ó, criar um resumo em função do código, né? De um grupo, né? Ali de um grupo de código, que foi falado mais sobre o código nos documentos, né? Dentro das entrevistas. O que foi falado para altruísmo, por exemplo, ó, percepção, ajudar o próximo, poderia vir falar sobre a influência familiar ou sobre altruísmo. Observa que aqui agora, ó, aquela entrevista 2 apareceu aqui, né, um comentário também, ó, não tem nada aqui nem para altruísmo nem para influência familiar. Então, poderia vir e colocar aqui, ó, influência familiar. A influência familiar também foi categorizada, as entrevistas, tipo. Pronto. Agora então, aqui, ó, aparece dentro de influência familiar, também vai aparecer aqui essa anotação, né? Então eu consigo criar esses sumários né, em termos de resumo ali, né? Um resumo de grupos, né, de tópicos, né? Tópico como altruísmo, influência de casos, como o caso de cada uma das entrevistas. Tá? E isso, claro, eu consigo exportar também, mandar para um Word ou para um Excel, ele vai junto com essas informações. Eu venho no explorador aqui, ó, se eu colocar está, aí eu vou ter lá, esse também, esse é o explorador, já traz aqui, ó. Dentro do explorador eu consigo ver. Então eu tenho essas tabelas onde eu vou conseguindo colocar aqui esses sumários. E lógico, depois eu vou usar esses sumários nos relatórios, eu consigo ver a visão geral dos resumos ali dentro, tá vendo? Então eu consigo ir fazendo, trabalhando isso para depois a percepção de ajudar a longo prazo e tudo mais.
Então, essa é uma nova funcionalidade que eu tenho também ali dentro, tá? Bom, com isso, essa primeira parte de funcionalidade a gente consegue visualizar. Aí tem os emotions, deixa eu pegar os emotions aqui, code, vamos lá, dentro. Os novos, então tenho novas emotions, antes era, agora tem todas aquelas carinhas, antes tinha pouco, agora hoje não, hoje tem um monte de coisa diferente. Então isso é novo também, tem vários, antes era poucos, então eu consigo vir aqui codificar com um emotion diferente agora, né? Por exemplo, natureza, estou mexendo com a natureza, influência, olha lá, tá vendo? Então eu consigo agora, tenho várias outras opções, então lá, criou um emotion aqui de uma árvore, então, relacionei com a árvore. Além disso, estamos aqui agora, né? Cadê o... Vamos voltar aqui. Onde foi? Esse aprimoramento nos fluxos de codificação é interessante também. Isso é bem legal. Isso aqui melhorou aqui o fluxo de codificação aqui dentro. Vamos ver aqui dentro. Para quem lembra das codificações, né? Por exemplo, a formação obtida. Então, eu tenho uma formação obtida que está ali, ó. E aí, olha só o colchete, está aqui, né? Mas o que aconteceu agora? Agora eu tenho a opção de mais automático. Ó, eu puxo para cá, ó, diminuo o colchete, ele automaticamente ele vai ajustar essa codificação. Posso colocar aqui para não perguntar novamente? Ó, dá sim. Então, o que aconteceu com o colchete? Automaticamente. Eu estou vendo aqui influência familiar. Só isso aqui. Eu quero aumentar, quero pegar tudo. Olha o colchete da influência familiar. Aumentou também. Olha lá, aumentou aqui a seleção para quem conhece o MaxDA já, né? Então, eu aumentei a minha seleção, ficou mais rápido fazer ali a codificação. Uma outra melhoria foi essa aqui, ó. Na hora que eu estou codificando aqui, vizinhos, por exemplo, estou vendo aqui que apareceu a questão do vizinho, tinha dois vizinhos, estudar, tá, estudar. Quando eu vou criar um novo código aqui, ó, agora eu consigo, ele pesquisa, por exemplo, se eu vou falar sobre ajuda, olha lá, ele me aparece as opções ali, ou se eu vou falar sobre, pensar um que aparece mais aqui, esse aqui, por exemplo, família, ó. Se eu venho aqui, ó, ele vai me dando as opções, acaso, ó. Então ele vai me dando as opções de código ali dentro. Ele me dá as opções para mim não criar repetido, né? Então, por exemplo, se eu quero, vamos pegar aqui uma entrevista que tem, estou aqui dentro e querer codificar, esse agora tem mais sorte aqui. Ó, acaso ele apareceu, acho que é porque ele está pegando só os ativados, vamos ativar tudo. Então eu tenho essa opção de não errar, ele vai me dando essa opção ali quando eu vou codificar, quando eu tenho aqui dentro. Essa codificação também melhora, melhorou. Essa parte de codificação, para mim não codificar duas vezes, não criar um código novo quando eu for colocar o próximo, então eu tenho vários códigos, vou criar um código novo. Vamos lá. E agora aqui, vamos seguir aqui no nosso fluxo, né? Então eu tenho essa parte de fluxo de codificação. Quando eu vou ali dentro, ele já me deixa falar. Então a gente viu sobre os resumos, sobre os novos emotions que tem ali, né? As carinhas para você colocar ali dentro, esse aprimoramento dos fluxos. E aí agora a gente pode falar sobre as importações, né? Como importar um grupo focal, né? Ali para dentro, como é que melhorou também, e como importar também de um Word em documentos em destaque. Vamos lá para a gente, dentro do MaxQDA. Então, por exemplo, tem uma entrevista nova. Deixa eu mostrar aqui o documento. Opa, vou dar um ESC aqui também. Vou mostrar aqui dentro. Tá, o grupo focal e a entrevista. Vou pegar, por exemplo, o grupo focal primeiro. Tem um grupo focal. Então, o grande segredo agora é colocar esses dois pontos. Quando você coloca alguma coisa, dois pontos,
né, ele vai entender que aquele é um grupo focal e que aquele ali é uma nova pessoa. Né? Quando você coloca vários aqui, ó, você está colocando. Ó, esse arquivo aqui, quando eu importo dentro do MaxQDA, esse arquivo que a gente chama de grupo focal, o que ele vai fazer? Ele vai criar toda a estrutura de grupo focal. Então, eu venho aqui, ó, grupo focal, importar, sem marcas, né? Grupo focal, ó, abrir. Olha lá, ele já entendeu, trouxe local e duração também, mas eu poderia, por exemplo, ó, mudar a corzinha. Se eu quiser alterar algum nome aqui, eu posso, né? Assim, tipo, Maria, ou José sem acento, eu posso colocar aqui. Posso colocar a corzinha diferente também, colocando aqui, ó, várias cores. Aqui. Aí eu falo importa. Olha, ele vai criar isso, tá vendo? Falei que era grupo focal, ele já criou a estrutura aqui. Criou dentro de entrevistas, mas eu posso colocar dentro de documentos. Fica melhor, né? Criou dentro de entrevistas, você viu que eu puxei e joguei lá. Então ele criou toda, olha lá, ó, o documento aqui. Vou fechar isso aqui para a gente ver melhor. Aqui, ó. Ele codificou também aqui, já criou aqui embaixo também oradores do grupo focal aqui, ó. Para cada um daquelas opções. Então eu já criei aqui, inclusive criei o local e a duração, né? Se eu não quisesse criar, era só ter tirado os 2 pontos. Então já fica tudo bonitinho. Se eu quiser analisar, eu quero só ver o que o Antônio e a Ana falou e volto com a janela, né? Com a quarta janela, como a gente sabe, só aparece aquilo que o Antônio e a Ana falou, foram os que falaram mais. Então, na quarta janela eu consigo ver isso, consigo exportar daquele mesmo jeito que a gente conhece, né? Consigo jogar lá dentro do Word, olha lá, só o que o Antônio e a Maria falou. Para aquele grupo focal. Então, eu tenho essas opções, né? Esse do grupo focal. Vou fechar aqui para não confundir. Vamos abrir aqui essa da entrevista, quando a entrevista é uma outra funcionalidade, né? Quando eu importo, estou dentro de um Word, eu tenho anotações e tenho colorido também. Eu estou gravando e estou falando baixinho, precisava falar um pouquinho mais alto. Tá vendo? Eu tenho um Word lá onde tem colorido. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Né? Olha só, colorido de amarelo e colorido de azul. Então isso, né, e tem o verde e tem aqui algumas anotações. Ó. Quando eu importo essa entrevista 7 para dentro do MaxQDA, ele vai trazer hoje, com essa nova versão, ele traz toda essa informação. Né? Então nós vamos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tô dentro do fechar o grupo focal, ó, vou importar aqui, ó. Importar um novo documento. Vou pegar o documento e vou importar. Posso bater com o botão direito, né? Importar. Vou pegar essa entrevista 7, ó. Abrir. Olha o que ele fez. Olha que legal. Agora. Né? Eu consigo só ver aqui, ó. Entrevista 7. Não. Ele traz para mim, ó, o que eu importei lá de dentro. Inclusive aquela anotação que estava lá, ó, vem para cá, ó. Tá vendo? A anotação também, se tiver anotação no Word, ele traz. E aí eu posso criar outros, né? Posso vir aqui, fazer agora aqui. Isso aqui eu quero colocar de... Opa, quero colocar de... Não precisa mexer aqui não, mexer nem nada. Vou colocar aqui de magenta. Aí apareceu magenta ali, posso jogar aqui para dentro. Tá vendo? Aí posso também jogar aqui meus resultados. Então, ele traz ali, automaticamente, ele codifica se eu tiver grifado dentro da entrevista. Essa também é uma muito legal funcionalidade. Eu não consigo, não fico vendo perguntas, né? Então eu vou dar uma olhada nas perguntas, se vocês fizeram alguma coisa. Mas no final vocês vão poder perguntar, tá? Então assim, a gente estava nessa parte que era das importações. E aí agora a gente vai começar a analisar um pouquinho aí essa outra parte, que é a parte mais de analisar ali
Como que funciona o trabalho? O nome para isso, né, ali dentro do MaxQDA ali, ele chama de categorizar dados do questionário. Eu vou estar analisando ali o que eu fiz na pesquisa, mas categorizando, né? Vamos ver aqui se tem alguém que está perguntando alguma coisa. Se a gente consegue. Se vier aqui, eu vou ver aqui. Sim, tem algumas perguntas. Sim, vai ser postado. O Lucas pergunta se vai ser postado, que ele vai ter que sair. O Mário também disse que vai ter que sair, mas gostou da dinamização da sessão pelos esclarecimentos, certo? Tá? E assim, quase meio-dia, eu acho que a gente estava previsto 1h15. Vamos nesses 15 minutos dar uma passadinha aqui nesses últimos 3 tópicos, né? Então, aí a gente passa nesses últimos 3 tópicos aí, dentro do MaxQDA. Vamos lá, vamos para o primeiro ali, que é esse de categorizar mais uma funcionalidade dentro de análise. E tem essa aqui, ó, categorizar dados de questionário. Que ali no nosso menu tá você analisar o trabalho ali, né? Dentro da pesquisa e tal. Então, quando eu venho aqui em categorizar, ó, ele me pede para colocar um código. Então eu poderia pegar essa categoria descritiva aqui, ó, essa categoria descritiva que é essa, tem essa pergunta aqui, ó, como você aprendeu a desempenhar as tarefas no voluntariado. Então eu poderia arrastar ela, jogar aqui dentro essa categorização, né? Então isso melhorou um pouco também, ó. Aí ele me traz tudo que eu tenho ali. Eu já tinha autocodificado a ajuda ali, né? Mas eu poderia, ó, com esse resultado, eu vejo todas as entrevistas, tudo que foi falado para aquela pergunta. Eu já tinha criado um outro código, mas agora eu posso também autocodificar aqui dentro. Essa é a grande vantagem que tem agora, né? Eu venho aqui, ó, procurar e codificar. Eu poderia trazer aqui, falar sobre, quando está falando sobre carreira. Quando eu procuro, aparecer em 2 lugares. E aí eu poderia, aqui dentro, ó, autocodificar como carreira. Né? Vou colocar numa corzinha diferente. Roxo, violeta. Ele codificou os 2 segmentos, né? Agora ficou codificado aqui. E isso sempre vai poder ser exportado, né? Posso jogar lá dentro do Excel. Tá vendo? Com os códigos e com as respostas para a carreira, né? E lógico que vai aparecer ali dentro, aqui dentro, ó, ficou embaixo dessa hierarquia aqui, ficou ali dentro, embaixo dessa pergunta, dessa categoria descritiva. Então essa é uma outra funcionalidade que a gente tem aí, que é bem interessante de ver. A outra funcionalidade é que eu posso parafrasear arquivos de vídeo, por exemplo. Vou abrir o arquivo de vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Já tem um aqui, ó, mas eu poderia vir aqui e falar assim, quero ver aqui nesse vídeo inicial. Poderia parar aqui, inicial, notificação dessas 7.400 brasileiros. Poderia parafrasear de novo aqui, né? 7 milhões. Ok, ó. Aí apareceu aqui a parafrase, tá vendo? Então parafraseei aqui, já tinha uma, aqui atrás já tinha uma, né? Pessoas que fizeram parte, então eu vou conseguir parafrasear partes do texto. Além, claro, daquelas outras funcionalidades, as anotações que a gente já tinha antes, né? Tá? E isso, claro, vai ficando lá na matriz de parafrase, né? Seria ali os... Então eu tenho aqui, ó, 7 milhões, então veio aqui a parafrase dele. Se eu clicar, vai lá para o áudio. Tem esse link, sempre com esses links, né? Onde é que está? Eu poderia vir aqui e, claro, ouvir. Tá vendo? Então eu tenho essa parafrase de mídia, né?
E a última que eu gostaria de mostrar para vocês é aqui dentro de ferramenta visual, é esse aqui também. Vamos ativar esse aqui, ó. Um minutinho, vamos desativar tudo. Vou pegar só algumas entrevistas aqui. São umas entrevistas e alguns códigos. Olha o que eu venho aqui, ó. Vou ver a intersecção entre esses códigos. Vou trouxe tudo de novo. Esse eu quero. Só quero aqueles ali. Intersecção. Ok? Ó. Então aqui tem a intersecção entre os códigos, né? Então o que tem agora é uma matriz adjacente. Quando eu estou aqui vendo a intersecção entre os códigos, eu posso exportar aqui e escolher aqui matriz adjacente para o Excel. Quando eu exporto esse visualizador da interconexão, né, da conexão, da relação entre os códigos, ele me exporta um arquivo do Word, do Excel, no Excel, para a gente mostrar aqui dentro do Excel onde que ele, aqui, ó, resultados. Então ele me exportou essa matriz aqui, essa matriz aqui, né? Colocou aqui os motivos e colocou aqueles códigos e a relação entre eles, entre relação a uma matriz em formato de números. Né? Então essa era a última que a gente tinha ali para ver nessa parte. Então a gente passou pelo importar grupos locais, os comentários, né, que está em destaque lá dentro do Word. Analisamos essa questão do análise, né, de pesquisa de trabalho, ou seja, categorizar os dados de questionário. Então a gente está analisando ali já a pesquisa, o trabalho que foi feito ali dentro. A gente viu que a gente pode codificar, parafrasear, né, parafrasear um vídeo agora ali dentro. Depois isso vai para o resumo. E no visualizador de matriz de palavras eu consigo exportar para o Excel já automaticamente, sempre em formato de número, né, e tabela ali dentro. Tá? Então ela fica desse jeito, em formato de tabela. Então a gente passou pela agenda. Era isso, eu agradeço e estou à disposição. Né? Tem aí meu telefone, meu e-mail para quem quiser entrar em contato depois e saber mais opções, né, de treinamentos introdutórios e tudo mais.